Olá, eu sou o professor Fernando Thiago. Estou ministrando a disciplina Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho. A aula de hoje nós vamos tratar do planejamento da ação de extensão chamada Ação Extensionista Diagnóstico Organizacional de Qualidade de Vida no Trabalho. É uma ação de extensão dentro da disciplina de Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho, na qual vocês deverão fazer alguma ação que atenda à comunidade, à sociedade, de uma maneira geral. Então, é levar os conhecimentos da academia, da ciência, e aplicá-los, né, na comunidade, para levar a comunidade, né, atender a comunidade de alguma forma. Então, é um papel muito importante da universidade, que vocês vão poder participar ativamente desse processo. Então, um projeto muito interessante, muito bacana, assim, que com certeza gerar um diagnóstico organizacional de qualidade de vida no trabalho nas organizações que você, na organização que você irá escolher, com certeza irá contribuir com a qualidade dessa organização e, consequentemente, né, depois realizando um trabalho para melhorar os aspectos levantados, essa organização atendida por você com certeza também melhorará seu desempenho no longo prazo e assim toda a sociedade ganha com organizações mais eficientes, vai produzir melhor, vai entregar serviços muito melhores e aí a universidade acaba contribuindo, né, por meio das ações de alunos, né, como é o seu caso. Bom, então a partir dessa questão da ação extensionista da universidade para atender a sociedade, nós vamos começar os trabalhos. E o primeiro passo é elaborar o planejamento da ação extensionista. E para isso, como a nossa ação extensionista é a elaboração de um diagnóstico, vamos entender um pouco o que é um diagnóstico. O diagnóstico, ele é baseado em vários parâmetros. E aí nós podemos, por exemplo, fazer um comparativo em termos médicos, né, da área de saúde. Se a gente pegar, por exemplo, um médico, quando vai analisar um paciente, ele vai analisar por diversos parâmetros. Por exemplo, se a saúde dele está adequada em relação à contagem de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos no sangue, né? Você tem as defesas ali do sangue presentes. Ele vai, por exemplo, avaliar se a pessoa está com algum tipo de dor na região do abdômen, se está algum tipo de dor na região da cabeça. Então, isso são parâmetros assim para ele entender e realizar um diagnóstico. Da mesma forma, os parâmetros dentro de um diagnóstico organizacional, eles servem para entender o que está acontecendo dentro da organização, assim como o do médico serve para entender o que está acontecendo dentro do corpo do indivíduo. Então, no caso, por exemplo, de um diagnóstico de QVT, qualidade de vida no trabalho, um dos parâmetros muito interessantes é relacionado a recompensas e benefícios que o trabalhador recebe. Então, se ele tem uma recompensa, um salário, né, adequado, ele vai entender que ele tem uma qualidade de vida no trabalho um pouco melhor. Então, esse é um dos parâmetros. Se a gente pensar em outro parâmetro que será avaliado no diagnóstico, né, organizacional, a gente pode ver, por exemplo, o relacionamento entre os colegas. Ou, por exemplo, outro parâmetro, o relacionamento entre o líder e o liderado. Então, um diagnóstico, para ser realizado, ele precisa de parâmetros. Outra importante questão que um diagnóstico precisa ter é o método. Então, tem que ter um método para poder coletar os dados e aí sim ser possível de analisar. Por exemplo, no caso do teste de exame de sangue e saúde, o método é, primeiro, a coleta do sangue por meio de agulhas, né? Agulhas. Esse sangue vai ser colocado ali num equipamento, e esse equipamento vai medir a quantidade de hemácias, a quantidade de hemoglobinas, né? Enfim, todos aqueles parâmetros lá do exame de sangue para poder dizer se a pessoa está dentro ali do padrão e tem saúde suficiente ali, né, em relação à questão do sangue. Então, da mesma forma, no diagnóstico organizacional, a gente precisa de um método. Então, os dados que a gente vai obter no diagnóstico de QVT vai ser por meio da percepção das pessoas. E as pessoas vão perceber esse fenômeno baseado naqueles parâmetros que são avaliados, né, e vão emitir suas opiniões. Então, por exemplo, o método adequado para medir a qualidade de vida no trabalho pode ser vários, mas um deles é por meio
de aplicação de questionário. Então, as pessoas que trabalham na organização vão responder um questionário a partir da sua percepção do que está acontecendo. Depois, esse diagnóstico vai gerar análise desses dados. Então, a partir dos parâmetros, a gente observa o fenômeno, observa o que está acontecendo. A partir do método, a gente consegue coletar os dados para poder fazer análise. E aí sim, as análises, né? E a gente vai, no caso, por exemplo, do exame de sangue, a análise vai ser que a pessoa tem uma quantidade X de hemoglobinas, uma quantidade Y de glóbulos brancos, e aí tem um parâmetro ali que vai dizer se a pessoa está bem ou está mal nessas questões. Da mesma forma, no diagnóstico organizacional, depois que nós coletamos os dados, a gente vai fazer todo um cálculo, né, para verificar como está cada parâmetro. Então, vamos dizer que os trabalhadores da organização responderem em relação a recompensas e benefícios. Então, esses dados a gente vai analisar, vai realizar análise, por exemplo, de média ou mediano, né, e vai dizer se essa questão de recompensa e benefícios está muito boa ou está muito ruim. E a gente tem vários parâmetros para poder analisar, por exemplo, a questão do pagamento médio ali que o mercado paga para um determinado trabalhador. Então, se a organização está pagando muito acima da média, quer dizer que o trabalhador vai avaliar muito bem. Se a organização está pagando muito abaixo da média, pode ser que o trabalhador vai perceber muito mal essa questão. Então, isso a gente faz na análise. E depois a gente vai tirar as conclusões. Então, o parâmetro X, o parâmetro Y está muito bem, e o parâmetro D, Z e etc. está muito mal, né? Da mesma forma, por exemplo, do exame de sangue, de repente a pessoa está com problema lá de defesa no organismo e as hemácias lá estão, né, um pouco abaixo ali, os glóbulos brancos estão um pouco abaixo ali do necessário. Da mesma forma, na organização, de repente, o relacionamento com o líder lá está percebido na média ali dos trabalhadores de forma mais abaixo do esperado. Então, a gente vai concluir que esse parâmetro avaliado pelos trabalhadores precisa ser trabalhado com mais cuidado na organização. E como se faz isso? Por meio de um plano de ação. A gente vai fazer um planejamento para corrigir essas questões que o diagnóstico apresentou. Da mesma forma, no exame médico, o médico vai prescrever um tratamento baseado nos parâmetros que foram, em termos de avaliação de saúde, ali um pouco abaixo do esperado. Então, se ele está com algum problema daqueles parâmetros, o médico vai poder prescrever um tratamento. Né? Então, vai dar remédio, vai prescrever, de repente, atividade física, não sei, aí vai depender de cada caso. E da organização, a mesma coisa. Olha, se a gente tem um problema lá entre relacionamento líder e liderado, a gente vai analisar isso com calma e vai prescrever um tratamento, que no caso das organizações, o tratamento é por meio de ações, de atividades. Então, por exemplo, se a questão for lá no diagnóstico que apresentou a relação líder-liderado um pouco abaixo, de repente o tratamento adequado ali é realizar um treinamento com os líderes, né, para mostrar um pouco mais de outros estilos de liderança. De repente, fazer um trabalho conjunto com psicólogos para poder ajustar o comportamento do líder, ou de repente ali um trabalho de mentoria, né? Pegar um líder mais que tem um bom exemplo ali, trabalhar junto com meus líderes, junto com ele, fazer uma mentoria, né? Então tem várias formas de fazer um tratamento para um diagnóstico organizacional. E aí é por meio de ações dentro das organizações. Então, é um diagnóstico, ele vai gerar resultados que a gente pode utilizar para poder corrigir algumas falhas dentro da organização. Isso, as falhas que apresentarem no diagnóstico. Então, é extremamente salutar para as organizações realizar esses diagnósticos para poder corrigir essas questões. E um diagnóstico de QVT, como já vimos, né, ele tem muita relação, o QVT tem muita relação com produtividade, com o desempenho da organização, com o desempenho dos trabalhadores, né? Se os trabalhadores estão mais felizes, percebem um bem-estar melhor, estão mais motivados, percebem melhor, né, a qualidade de vida no trabalho, eles tendem a desempenhar muito melhor. Então, o diagnóstico dessa natureza, ele vai contribuir bastante ali para a organização. E como que se faz um diagnóstico organizacional e para que serve? Então, como vimos na análise comparativa, o diagnóstico organizacional, ele pode ser feito, né, de várias maneiras. Ele pode ser realizado em termos de dados. Então, se a gente pegar lá os dados da contabilidade, da organização,
a gente pegar lá os dados de desempenho da organização, o balanço, né, os demonstrativos de resultado, a gente consegue fazer um diagnóstico financeiro, por exemplo. Também a gente pode realizar um diagnóstico organizacional por meio de questionário, né, como já dito ali no exemplo comparativo com a questão da saúde, mas também a gente pode realizar um diagnóstico entrevistando as pessoas. Então, a gente tem ali na primeira imagem do lado esquerdo uma amostra, ali, um exemplo, né, de dados ali que a gente está analisando para realizar um diagnóstico da organização. Na imagem do meio, a gente tem ali um exemplo, né, de entrevista, né, que a gente pode fazer com os colaboradores, com os líderes, vai depender do que tipo de diagnóstico a gente vai querer fazer na organização. Depois, ali na terceira imagem, a gente tem um exemplo ali de um grupo focal, né, um grupo ali, um diagnóstico realizado em grupo. Então, as pessoas vão dizer os problemas que tem, e a partir disso dá para gerar um relatório ali de analisar quais são os pontos mais importantes para poder realizar, né, as ações futuras, né. É interessante também um diagnóstico que a gente pode realizar, pensando ali no grupo focal, as pessoas podem levantar os pontos que precisam ser ajustados, né, ser melhorados, e depois eles podem ranquear por importância, né, qual ponto seria mais crítico, né, que precisa de mais urgência, outro ponto que pode esperar um pouco mais, né, até porque normalmente as empresas não têm recurso para fazer tudo de uma vez, então é interessante nessa metodologia também. Então tem várias formas que a gente pode coletar os dados, né, e serve justamente para poder realizar melhorias dentro da organização. Então, aí, vários exemplos. O nosso modelo, ele é para realizar por meio de questionário. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho especificamente nesse template do planejamento. Esse template ele vai servir para vocês terem a presença, então terá que ser entregue. Ele está disponível lá no sistema para vocês acessarem um modelo e vocês deverão preencher esse modelo para entregar. Então, o primeiro passo é escolher uma organização para participar do projeto e também solicitar a autorização dela para poder coletar os dados. Essa organização pode ser de qualquer natureza, pode ser pública, pode ser privada, pode ser do terceiro setor, uma ONG, pode ser qualquer tipo de organização. Pode ser uma organização pequena, pode ser uma organização grande, isso não importa também. Né? O que seria interessante é que essa organização tem pelo menos ali uns 5 funcionários, né, uns 5 trabalhadores ali, para poder rodar direitinho. Né? Mas não tem problema, se tiver uns 4 ali, mas de 5 para cima é mais interessante por conta do agrupamento dos dados, né, da percepção coletiva, seria bem mais importante, bem mais interessante. Então, escolha a organização que tem ali umas 5 pessoas trabalhando, no mínimo, né, para poder participar do projeto. E aí explica, quando for conversar com o gestor da empresa, ou com o dono da empresa, ou do órgão público, explica para eles, olha, a gente está realizando um diagnóstico de qualidade de vida no trabalho, esse diagnóstico a gente vai elaborar a partir de os parâmetros pré-estabelecidos, né, e vai entregar esse relatório de diagnóstico para vocês, para que seja utilizado para melhorar os aspectos que a gente levantou que talvez não estejam muito bons. Mas também pode acontecer de que alguns aspectos sejam muito bons e vocês consigam potencializar isso para outras organizações, para outras unidades. Explicar direitinho o que é o projeto, né? E pedir ali a autorização dessa empresa ou organização pública para poder fazer o diagnóstico. E aí a gente vai agora lá para o template mesmo, né? Então o template ele tem um cabeçalho, ele tem um título, resumo e palavras-chave, e aí incluir lá no cabeçalho lá, e no título, né, no resumo e tudo, o nome da organização atendida. Depois a gente vai passar para o resumo, né, o que tem que conter no resumo. O resumo já não vem pronto, vocês que vão construir. Coloca lá uma ou duas frases sobre qualidade de vida no trabalho e suas implicações para a organização. Então você poderá elaborar essa frase, né, uma ou duas frases lá sobre qualidade de vida no trabalho. Isso você já com certeza já viu nas aulas anteriores. Depois, colocar uma frase que contemple o objetivo do projeto. Então, exatamente a frase que está lá no objetivo, que será acrescentado o nome da organização, inserir ela aqui. Depois, na sequência do resumo, 1 a 3 frases sobre a metodologia que será utilizada. Como a gente viu, né, a metodologia vai ser por meio de questionário, então escrever lá de 1 a 3 frases
da metodologia que será utilizada. Depois de 1 a 3 frases sobre os resultados esperados do projeto e possíveis contribuições. Então, escrever lá, né? Colocar lá a partir do seu entendimento do que poderá potencializar para a organização atendida, escrever lá 1 a 3 frases sobre esses resultados esperados. Como é a fase de projeto, a gente não tem resultados ainda do diagnóstico. Então, a gente coloca lá os resultados que a gente espera coletar. Mas isso a gente vai ver também mais para frente agora nesta aula. Depois a gente tem lá as palavras-chave. Então, escolha no mínimo 3 palavras-chave. Pode ser qualidade de vida no trabalho, pode ser survey, que é uma metodologia, pode ser o nome da empresa atendida, né? Pode ser, por exemplo, diagnóstico organizacional. Então, você escolhe lá que você entender que é melhor. Na introdução, ela também precisa ser acrescentada, lá no caso, um parágrafo sobre a organização atendida. Por quê? Porque a introdução ela já vem praticamente pronta, né? Só incluir, na verdade, lá no final, um parágrafo sobre a organização atendida, que seria o nome da empresa, o nome da organização, o local, o ramo de atividade que ela atua, a idade da organização, relevância dela para a sociedade e outras informações que entender interessante, mas de forma bem resumida. Vamos tentar escrever ali um parágrafo, né, detalhando essas informações, para que o leitor desse projeto, né, para quem for ser entregue, né, saber entender direitinho o que essa organização faz. Depois a gente vai lá no objetivo geral, e aí precisa apenas incluir lá o nome da organização atendida no objetivo geral, porque o objetivo já está contemplado ali. A metodologia vai ser um survey, que survey nada mais é que a técnica de levantamento. Se a gente pegar nos livros de metodologia científica, claramente vai poder entender um pouco melhor sobre isso, né? Mas é a técnica de levantamento que também é chamada de survey. Então, vai ser aplicado o instrumento de QVT, que é o questionário, né, elaborado. Já tem que ter escolhido, né, a organização, depois coletar e analisar os dados e preencher o relatório e entregar à organização atendida. Então, a metodologia precisa escrever, né, na metodologia esses aspectos, que será o questionário, por meio da técnica de survey, ter lá a organização já escolhida, né, então escrever o nome da organização no planejamento, depois a forma de coletar e analisar os dados, que aí será por meio, né, de análise estatística, a coleta de dados pelo instrumento, mas a análise por meio de estatística, de média, mediana, algumas podem utilizar a medida de desvios, né, desvios médios, por exemplo, desvio padrão, preencher o relatório e entregar para a organização. E aí, lá na metodologia, tem as etapas. Então, você poderá desenvolver, escrever cada etapa. Aqui no slide tem um exemplo, né? Por exemplo, a etapa 1 pode ser a identificação da organização participante e tem lá, né, a data que vai ser colocada no cronograma. O interessante é que o cronograma e o quadro de etapas sejam o mesmo. Então, se você colocou na etapa 1, lá no quadro de etapas, a identificação da organização participante, no cronograma, traz essa etapa para lá. Então, a etapa 1 vai ser a identificação da organização participante e a data que será feita esta etapa. Então, você coloca lá a data mais ou menos planejada. Quer dizer, aqui a gente está fazendo um planejamento. Depois, quando for fazer o relatório, isso pode ser ajustado. Então, no caso aqui tem alguns exemplos de etapa. Etapa 2, a aplicação do questionário, né, do instrumento de diagnóstico. Depois ali, como exemplo, a etapa 3, a gente tem lá a análise dos dados e a etapa 4, a entrega do relatório. Isso é um exemplo, você poderá, né, elaborar mais etapas também, se entender assim, poderá escrever essas etapas utilizando outras palavras, caso queira, mas aí tem um exemplo, né, e pode utilizar esse exemplo também para colocar lá no seu quadro de etapas e no cronograma. A carga horária no cronograma também pode ser alterada, se você entender que a carga horária, por exemplo, da identificação da organização participante, levou um pouco mais de tempo, pode colocar um pouco mais de horas. Não levou menos, né? Pode colocar um pouco menos de horas. Uma coisa interessante também é que a organização escolhida pode ser, por exemplo, a organização que você trabalha, né? Pode ser a organização de algum conhecido, de algum amigo, né, que permita fazer o diagnóstico. Então, isso é interessante. Então, a carga horária ali, voltando um pouquinho, né, pode ser modificada. É só um exemplo,
mas aí é interessante colocar essa carga horária. Outra coisa importante em relação à carga horária é que a soma da carga horária de cada etapa não pode ultrapassar as 17 horas, que é a carga horária que a gente tem dentro da disciplina para fazer a atividade de extensão. Então, não pode ultrapassar as 17 horas. No template ainda tem o item de recursos. Então, no item recursos, informe os recursos que serão necessários. Por exemplo, os recursos que você irá utilizar para realizar o projeto. Então, ali a gente tem, por exemplo, notebook, computador, tablet, internet, né, o próprio AVA do Moodle aqui da UFMS, né, o que for ser utilizado, inserir ali. Se tiver outros recursos também, inserir por ali. Resultados esperados, né, como lá no resumo já foi dito. Então, aqui mostrar os resultados que se espera do diagnóstico, que será apresentado à organização atendida em termos de contribuição e qualidade de vida, a qualidade de vida no trabalho. Mostrar ali, escrever, né, um parágrafo, 2 parágrafos ali, o que se espera desse diagnóstico, o que pode contribuir para a organização. Depois, no item referências, lá já tem as referências no template que foram utilizados na introdução. Na introdução tem alguns parágrafos ali que eu elaborei, então ali já tem as referências da introdução. Caso você utilize alguma outra referência, por exemplo, eu vou citar alguma coisa lá da empresa. Então, se citou, fez lá a citação lá na introdução ou alguma outra parte do template, do planejamento, incluir lá na lista de referência também. Então, no caso de acrescentar alguma coisa a mais, incluir lá na lista também em ordem alfabética, né? Fazer a organização em ordem alfabética para poder entregar direitinho. Agora, vamos falar um pouco da fase de preparação do instrumento. É um instrumento que já é pronto, né? A gente pode chamar também de ferramenta de gestão, que é o instrumento de diagnóstico de qualidade de vida do trabalho, baseado no modelo do Walton, que é aquele modelo que a gente discutiu na aula pertinente. Então, tem duas formas de coletar esses dados. O instrumento está já formatado no template certinho, né? Então, vocês têm duas formas. Pode ser coletado por meio de questionário impresso, e aí a gente tem no anexo 1, você poderá ir lá na organização e coletar esses dados diretamente com o trabalhador, né? Leva o questionário, ou entrega para ele, e ele vai lá e preenche e te devolve, e depois vamos compilar esses dados. Como também tem lá o formato digital. Eu não vou na empresa levar o papel lá impresso. Então, tem também como as pessoas responderem o questionário pela internet. Então, tem um modelo lá também, já formatadinho, no Google Formulários. Então, esse modelo está lá, é só utilizar e aplicar criar, né, no seu próprio Drive, o seu Google Formulários a partir desse modelo, e aí mandar um link para os trabalhadores responderem. Também tem essa possibilidade. Resumindo, né, uma observação importante é que esse questionário ele não pode ser modificado. Da mesma forma que está lá no template, nos modelos, né, tanto do presencial como do digital, ele deve ser aplicado com as questões da forma que está e com a escala da forma que está. Então, não modifique o questionário, apenas utilize ele para aplicar. Depois, na aula do relatório, a gente vai mostrar como que serão analisados esses dados. Bom, resumindo a aula, o diagnóstico organizacional é uma importante ferramenta para melhoria das organizações, melhoria da gestão e melhoria das operações das organizações. Ele vai influenciar, com certeza, na forma que as pessoas vão pensar a organização, vão planejar ela. Então, normalmente, quando não se tem um diagnóstico, principalmente diagnósticos mais pontuais, o comum é que as pessoas e os gestores, eles não percebam alguns desvios, algumas falhas, né? Alguns problemas que podem estar ali acontecendo. E os diagnósticos são muito interessantes para poder corrigir esses problemas, que por hora podem não ser percebidos. Então, é uma grande contribuição esse projeto para as organizações que serão atendidas. Que, no caso, essa aula agora, ela trata exclusivamente do planejamento da ação. Então, como vocês vão planejar, né? Primeiro, buscar lá a organização que será atendida. Isso é o primeiro passo, né? Autorizou a realização do diagnóstico, explicou
como que é o projeto, né, o que será entregue para a organização, porque é uma ação de extensão, não é ação de pesquisa. Então, o relatório final é o produto dessa ação que será entregue para a organização, e aí, a partir desse diagnóstico, né, ela poderá gerar um planejamento para corrigir possíveis desvios. Então, a elaboração desse planejamento, ele é a parte fundamental para vocês organizarem a coleta e análise desses dados, e depois a elaboração do relatório. Uma etapa muito importante, né, para poder conseguir cumprir essa ação de extensão e, consequentemente, também cumprir as exigências dessa disciplina. A organização do instrumento de diagnóstico para aplicação é uma fase também que ela é muito sensível, e aí o interessante, na hora de escolher entre o instrumento físico, impresso, né, e o instrumento digital, primeiro, verificar a facilidade das pessoas em manejar o instrumento digital. Pode ser, dependendo da organização, não é uma regra, mas dependendo da organização, pode ser que aconteça que as pessoas tenham alguma dificuldade com preencher o questionário digital. Então, de repente, é mais interessante levar o questionário impresso. E uma recomendação é não usar as duas formas. Ou usa o impresso, ou usa o digital. Por quê? Porque, de repente, a percepção das pessoas pelo meio que ela está respondendo o questionário pode variar conforme o tipo, né, a forma como esse instrumento vai ser aplicado. Então, se for presencial, se for lá, for fazer presencial com as pessoas lá, leva o físico, né, o impresso no papel, aplica para todas as pessoas o impresso no papel. Depois digita os dados, né, digita os dados na planilha lá. E se for o digital, não, já dá para exportar diretamente os dados para uma planilha. Isso a gente vai ver também na aula pertinente ao relatório. Aqui nós temos algumas referências utilizadas tanto no template como também para comentar, né, essas questões que a gente explicou aqui, que é o livro lá da professora Ana Cristina Limões de França, Qualidade de Vida no Trabalho. O livro também está lá disponível na biblioteca, né, da Granz e da Lottes, que também baseia todo esse trabalho da gestão de qualidade de vida no trabalho, inclusive fala um pouco lá do modelo do Walton. O artigo que eu escrevi com meus colegas sobre qualidade de vida no trabalho e suporte no trabalho, é um artigo muito interessante que realizou um diagnóstico de qualidade de vida no trabalho e realizou um diagnóstico também de suporte no trabalho. Então, dá para ter uma ideia mais ou menos de como que será as análises desse relatório por meio desse artigo. Então, dá para consultar lá como foi feito os cálculos, né? Como foi aplicado o questionário. Como se fosse uma espécie de modelinho, embora esse artigo, a finalidade dele foi mais científica, mas dá para ter uma ideia também de como essa aplicação foi feita. Né? Tem lá o questionário, foi aplicado, né? Depois os dados foram analisados e surgiram ali as conclusões. E também tem lá o texto do Walton, que ele fala lá sobre o seu modelo de qualidade de vida no trabalho.